Olá, você sabia que nós não estamos certos 100% do tempo? Pois é, essa é uma dura verdade. Nós estamos falando das distorções cognitivas. No vídeo anterior, nós falamos sobre o modelo cognitivo, né? Que todas as situações ou todos os eventos geram pensamentos automáticos, que essa é a nossa forma de avaliar as situações. Esses pensamentos geram emoções e geram comportamentos. Então aqui nós vamos ficar na primeira esfera, os nossos pensamentos. E por que os nossos pensamentos podem estar errados? Porque nós automaticamente, quando vivemos situações no dia a dia, modelamos a nossa forma de pensar, a nossa forma de ser, e às vezes, para evitar alguma condição que o cérebro entendeu como sofrimento, ele modela uma forma de pensar que é uma forma de proteção, mas que pode ser equivocada. Certamente você já deve ter vivido alguma situação em que pensou algo, agiu de determinada forma e depois pensou direitinho e fez, eu acho que eu poderia ter agido diferente. Então, as distorções cognitivas são pensamentos imprecisos e que a gente pensa que é verdade porque essa é a nossa forma de perceber o mundo. E eu uso um outro exemplo muito interessante para a gente pensar sobre esses pensamentos que são distorcidos. E para garantir que nem tudo que a gente pensa é verdade. O que acontece quando a gente sonha? Quando a gente sonha, aquela situação não é verdadeira. Nós estamos dormindo e vivendo imagens mentais, mas o nosso corpo não deixa de reagir àquela situação, mesmo ela não sendo verdadeira. Geralmente, quando a gente sonha que acorda, quer voltar a dormir para sonhar de novo. E da mesma forma, quando a gente tem um pesadelo, o nosso corpo também reage àquela situação. Um pesadelo é algo real na nossa mente, mas não é algo real no contexto que a gente vive. Então, a percepção que nós temos a partir desses pensamentos, elas podem ser equivocadas. Então, por isso eu vou falar de alguns caminhos alternativos que podem ser desenvolvidos na medida em que nós entendemos melhor e identificamos algumas distorções cognitivas. Todos nós temos distorções cognitivas em algum grau e a gente tem que cuidar para que elas não sejam excessivas e não, de fato, interfiram na nossa vida. Então, uma distorção cognitiva muito comum é a catastrofização. Pense um pouco se você já viveu isso. Na catastrofização, nós vivemos pensamentos de que nada vai dar certo, tudo vai dar errado, as coisas não funcionam para mim, eu já tentei isso antes, dessa vez também não vai funcionar. Então, o próprio nome da distorção, catastrofização, diz de uma visão catastrófica da realidade e do futuro. E isso é muito complicado porque a catastrofização pode despertar em nós uma série de sensações de ansiedade e sensações desconfortáveis. Então, se você tem uma tendência a catastrofizar as situações, volta para o modelo cognitivo e veja quantas vezes você catastrofizou algumas coisas e que não aconteceram. E eu também não estou dizendo aqui que coisas ruins não aconteçam, tá, gente? Coisas difíceis, situações desafiadoras, elas vão sim acontecer na nossa vida e para isso a gente vai buscar outros recursos. Mas a gente não deve, a partir de uma situação difícil, trazer a catastrofização para todos os contextos. Então, fique atento à catastrofização. O outro ponto é o pensamento emocional. O pensamento emocional, na verdade, ele se mistura com as nossas respostas fisiológicas e a gente tende a imaginar que o que nós estamos sentindo é a realidade. E aí algumas coisas que podem nos ajudar a entender isso. Quando nós pensamos emocionalmente, nós tomamos decisões precipitadas, porque qualquer intensidade emocional, ela faz com que a gente embace um pouco a nossa visão. Então, imagine uma situação em que você estava com amigos muito queridos, numa situação excelente, você se divertindo, a sensação é que o tempo passou rápido e todo mundo diz, não, nós vamos nos encontrar de novo, o mais rápido possível. E aí, depois que a intensidade passa, a vida volta ao normal, o trabalho retomado, a gente termina sendo desmotivado a encontrar esses amigos de novo, mesmo tendo vivido uma situação boa. Então, esse pensamento emocional faz com que a gente tome decisões equivocadas. E a mesma coisa acontece em situações ruins. Viver uma situação difícil, automaticamente não quero mais viver nenhuma dessas situações, eu quero me isolar de tudo. E aí depois que tudo passa, a gente começa a ter uma outra visão. Então, sempre que for tomar uma decisão, é importante fazer uma pausa. E isso vale para tudo. A gente consegue coordenar melhor a impulsividade, por exemplo, quando a gente identifica esse pensamento emocional. Então, são situações em que a gente tende a buscar recompensas a partir do que a gente sente naquele momento. Estou triste, estou cansado, estou estressado, então eu mereço comer porque eu vou me recompensar, eu vou me sentir melhor.
Esse é um outro exemplo, né, de que um pensamento emocional faz com que a gente tome decisões que não vão nos fazer bem. E a proposta aqui, né, é fazer com que a gente compreenda de novo a nossa forma de agir e tome decisões mais conscientes sobre esse processo. Essa outra distorção é muito interessante. Ela se chama pensamento dicotômico ou tudo ou nada, né? Muito frequente. Eu acho que tanto quanto a catastrofização, né? Essa talvez seja até um pouco mais, na verdade, e ela termina sendo uma forma rápida de tomar decisão. O nosso cérebro não gosta muito de gastar energia e o processo reflexivo, ele é um processo que toma tempo, que desgasta, que faz com que você tenha que replanejar, reorganizar muitas coisas. E o pensamento dicotômico é aquele tudo ou nada. Ou vai ser dessa forma, ou vai ser dessa forma. Você tem duas opções. E aí, quando a gente faz essa ativação de ou é isso ou é aquilo, nós deixamos de considerar todo um espectro de possibilidades dentro daquela situação, né? Entre o preto e o branco existem inúmeras variações de cinza, existem inúmeras tonalidades de cor. Então a vida não pode ser preto e branco todo o tempo. Algumas coisas sim são preto e branco, né? Mas outras não. A gente tem que pensar como isso afeta o nosso dia a dia. E o pensamento tudo ou nada também se mistura um pouco às vezes com as nossas respostas e intensidades emocionais. Então, é mais ou menos o seguinte, eu tenho essa lista de tarefas para fazer. Se eu não fiz a primeira tarefa, então não vou fazer as outras. É aquele movimento que as pessoas, em geral, chutam o balde, né? Pessoas que estão fazendo dieta alimentar, por exemplo, né? Fazem isso com muita frequência. Já que eu estou fazendo dieta a semana toda, então quando chega o final de semana, eu posso comer tudo que eu quiser. Ou então, já que eu me desgastei tanto no meu trabalho, então agora eu não vou ler mais nada, não vou estudar mais nada, não vou fazer mais nada. Então é começar a pensar como esse tudo ou nada afeta a nossa vida. Então essa é uma distorção importante. Mas vamos para a próxima distorção, que se chama leitura mental. E aí, pelo próprio nome, a gente já tem uma pista importante. O que é a leitura mental? É uma forma de ativar os nossos pensamentos, tentando achar que todas as pessoas estão pensando algo sobre nós. Veja, todo mundo vai pensar algo sobre todo mundo vai avaliar todo mundo, ok, a vida é assim que funciona mesmo, mas nós não podemos viver a partir do que as pessoas podem ou não estar pensando sobre nós. Então, se eu ativo uma distorção de leitura mental, eu começo a fazer leituras sobre a mente das pessoas e o que elas estão pensando ao meu respeito, né? E em geral, e essa é uma característica de todas as distorções cognitivas, as distorções levam a gente para uma perspectiva negativa e de não funcionamento, né? As distorções, elas já dizem de algo que não vai funcionar bem, né? Então nós pensamos que avaliar melhor as nossas distorções, compreendê-las, faz com que a gente ganhe recursos para remodelá-las, para modelar novos comportamentos. Eu vou falar disso daqui a pouco, em outro vídeo. E a gente tem que entendê-las como perspectivas de essa é parte de como nós funcionamos e nós podemos mudá-las. A outra distorção cognitiva é a generalização. O que é que acontece com a generalização? Nós passamos uma régua em tudo. A forma de agir é a mesma para todas as coisas, a intensidade é a mesma para todas as coisas, o meu modus operandi é o mesmo para todas as coisas, e não é assim que funciona. Cada situação pede uma variação de intensidade, uma variação de envolvimento, variação de engajamento, e é uma coisa simples do dia a dia. A gente diz que vida profissional e vida pessoal não devem se misturar, e às vezes terminam se misturando porque generaliza. Todo mundo tem que ser do jeito que é em todos os lugares. Não, não é assim que funciona. Se você chega na casa de alguém pela primeira vez, você não vai ser como você é na sua casa. Isso eu não estou falando de valores, pontos de vista, não, isso não, a gente não muda, né? Mas a gente não pode generalizar a forma geral de agir para todas as coisas, né? Eu preciso graduar isso dependendo de onde eu estou e do momento que eu estou. E da mesma forma, a generalização, ela é uma forma de avaliar tudo, né, com a mesma intensidade. Isso se liga a outras distorções, né? Então fique atento se você não está generalizando a sua forma de pensar, a sua forma de agir, né? E faça uma releitura e adapte a possibilidades de viver melhor. Essa outra distorção é uma distorção que vale muito a gente gastar mais um tempinho para discutir. Ela se chama vitimização, tá? Então, eu preciso deixar claro que não é numa distorção cognitiva de vitimização, não necessariamente aconteceu algo que foi danoso àquela pessoa, né? Ela pode ter vivido uma condição em que isso ocorreu
e como um modo de se proteger, ela ativa uma distorção de se vitimizar. Então, na distorção da vitimização, que de novo pode não ter ocorrido algo, né? Quando existem situações difíceis, precisam ser cuidadas. Mas na vitimização é uma forma de a pessoa se ver como tudo de ruim acontece comigo, ninguém me ama, as pessoas não gostam de mim, as pessoas fizeram isso de propósito, né? Elas passam a ser, né, o centro do mundo e necessitam de atenção a todo tempo, e essa é uma distorção. Ninguém consegue atenção o tempo todo. Quando a gente acompanha alguns psicólogos que trabalham com educação infantil, a gente sabe o quanto a atenção, a gente identifica na fala deles, o quanto a atenção em excesso termina contribuindo para comportamentos de birra, né? A gente fala muito, né? Crianças que são mimadas em excesso, receberam atenção em excesso, né? Terminam tendo comportamentos desadaptativos, e na verdade é isso, né? Então, quando vem essa distorção da vitimização, a pessoa passa a ser o centro do mundo e é como se todo mundo estivesse agindo contra ela. E pode até ser que alguém esteja agindo contra você, mas não todo mundo não vai estar agindo contra você. Então, a vitimização é algo que precisa ser bem explorado, ser bem trabalhado, né? Porque ela é, de fato, uma ativação de sofrimento instantâneo. Uma outra distorção muito interessante é a personalização. Na personalização, como o próprio nome está dizendo, há uma personalização da ação, né? Então a pessoa sente que ela deve fazer tudo, que ela deve coordenar tudo, ela tem dificuldade de delegar, ela acha que tudo depende dela, que todas as pessoas dependem dela, né? Então a gente precisa pensar nessa personalização como algo que pode ser desenvolvido de uma maneira mais igualitária. Então, se você personaliza muito as coisas para você, do seu jeito, só pode ser dessa forma, fique atento, porque essa pode ser uma outra condição de sofrimento. A última distorção que eu vou trazer para vocês, existem outras, tá? Mas é o hiperdimensionamento. O que acontece com essa distorção? Naturalmente, situações corriqueiras do dia a dia são hiperdimensionadas. Ganham um peso que não deveria, são valoradas de uma forma que não deveria. Então, de tempos em tempos, é importante a gente reavaliar se nós não estamos hiperdimensionando uma situação. É aquele ditado popular, fazendo tempestade em copo d'água, né? E é claro que situações difíceis, desafiadoras, pedem ações mais enérgicas, mas não são todas. Então avalie se ao longo do seu dia você não hiperdimensiona algumas coisas e principalmente hiperdimensiona coisas que não dependem de você. Hiperdimensiona coisas que você não consegue mudar, mas porque não dependem de você, dependem de um contexto. Então pensar sobre distorções cognitivas, aqui está a listinha das distorções, é importante para que você se reorganize e diminua a sua condição de sofrimento. Então, lembre, todos nós temos distorções, nós usamos de vez em quando, nós temos graus de distorções e revisar isso ajuda a trabalhar e ter o dia a dia mais leve. Até mais.